dia, aqui é o professor Tiago. Hoje a gente vai falar sobre as independências na América Espanhola, tá? Diferente do que a gente falou da independência dos Estados Unidos, do que nós vamos falar sobre a independência do Brasil, quando o assunto é América Espanhola, nós falamos de independências, porque tem que ser no plural mesmo, né? Afinal, todo o conjunto das colônias espanholas no continente americano tornaram-se, após as independências, e foram várias guerras de independências, tornaram-se uma quantidade muito grande de países. Ou seja, aquele território ele se fragmentou, né, em vários países diferentes que hoje formam a América de língua espanhola. Tá? Então, é isso que nós vamos estudar hoje. Ok? Vamos lá, vamos ao que interessa. Deixa eu passar aqui o slide. O que está acontecendo? Vamos lá, slide aqui. Vou reduzir aqui minha câmera um pouquinho, né? Em primeiro lugar, a gente vai estudar nesse primeiro vídeo o contexto externo, ou seja, o que estava acontecendo em volta dessas colônias espanholas na América, que de alguma maneira influenciaram o processo de dependência delas, tá? E, em primeiro lugar, não tem como fugir disso, a gente vai ter aí a questão da independência das 13 colônias inglesas formando os Estados Unidos. Tá? Em 1776, especificamente no dia 4 de julho de 1776, foi declarada a independência dos Estados Unidos da América, ou seja, aquilo que eram as 13 colônias, formam agora uma nação livre e independente da sua metrópole na Europa, que era a Inglaterra, e o nome dessa nação vai ser os Estados Unidos. Obviamente, né, esse processo que criou o primeiro país independente de uma nação europeia na América vai influenciar a independência, né, das outras colônias que aqui existiam, colônias da França, colônias da Inglaterra, também colônias da Espanha, principalmente, e colônias de Portugal, o nosso Brasil. Não tem como fugir disso. A independência dos Estados Unidos, formando o primeiro país autônomo, vai influenciar a independência das outras colônias americanas, tá? O iluminismo, né? O iluminismo também está, de alguma maneira, relacionado ao processo das independências dessas colônias espanholas na América. Né? Tanto o iluminismo como o liberalismo, eles difundiam ideias que eram contrárias ao absolutismo monárquico e também contrárias ao mercantilismo. Lembram do mercantilismo? Né? Mercantilismo são aquele conjunto de práticas econômicas dos estados absolutistas, e dentre essas práticas a gente tem a questão dos monopólios e a questão das colônias ou do colonialismo, da manutenção de colônias presas por pactos coloniais. Obviamente, isso de alguma maneira é negativo para os colonos e positivo para as metrópoles. Então, de alguma maneira, essas ideias que estão sendo vinculadas, né, do liberalismo econômico e essas ideias que estão sendo vinculadas contra o absolutismo monárquico também estarão por trás aí desse contexto em que ocorrem as independências na América Espanhola. Ainda temos que ver, dentro da questão do contexto externo, a situação da Inglaterra. A Inglaterra tinha recentemente, né, ela ainda estava, na verdade, envolvida no processo, né, da Revolução Industrial, e com a Revolução Industrial, produzindo muitas mercadorias industrializadas, a Inglaterra precisava de duas coisas. Ela precisava de mercados consumidores para os seus produtos industrializados e ela precisava também, tá, de matéria-prima barata, né? E todo esse vasto território espanhol na América poderia fornecer isso para ela. Poderia fornecer isso para ela. Então, de alguma maneira, a Inglaterra ela estimulou, mesmo que indiretamente, as independências dessas antigas colônias espanholas da América, porque ela tinha interesses econômicos em fazer isso. Tá?
Então, que ainda em relação ao contexto externo, eu coloco nesse quadro aqui uma oposição entre o que exigia o pacto colonial, né, o monopólio e a exclusividade de comércio na colônia, da metrópole na colônia, e o que prega o liberalismo econômico, o livre mercado, a lei da oferta e da procura, a livre concorrência, tá? Ou seja, a pouca interferência do Estado na economia. Então, o liberalismo econômico ele é diretamente contrário a esse pacto colonial, né? Que é essa relação de exclusividade entre metrópole e colônia, ok? E ainda, tá? Dentro do contexto externo, a gente vai ter as guerras napoleônicas influenciando diretamente o processo. As guerras napoleônicas foram um empurrão que fizeram essas colônias tornarem-se independentes. A gente vai ver isso também para o caso do Brasil, ok? Então, o que a gente tem aqui em relação às guerras napoleônicas é que Napoleão Bonaparte, ele foi um aliado da Espanha, né, ao longo dessas guerras. A Espanha auxiliou Napoleão, cedendo tropas do seu exército, cedendo a sua marinha. Não se esqueçam que a famosa Batalha de Trafalgar, né, aquela batalha naval de Trafalgar no Oceano Atlântico, em que a Inglaterra derrotou a França, junto dos navios franceses estavam navios espanhóis. Tá? Então, a Espanha era uma grande aliada de Napoleão, né, durante as guerras napoleônicas. Era uma grande aliada até Napoleão Bonaparte dar uma facada nas costas da Espanha. Em 1808, Napoleão Bonaparte traiu os espanhóis, invadiu com seu exército a Espanha e depois de muitas lutas ele conseguiu depor o rei e colocar o seu irmão José Bonaparte como rei da Espanha. É isso mesmo, ele deu para o próprio irmão o trono espanhol. Como quem dá um carro, como quem dá uma casa, ele deu um país para o irmão dele, traindo um aliado na guerra. Tá? E isso à frente a gente vai ver, teve consequências seríssimas para as colônias espanholas. Então, né, esse é o contexto externo que influencia as independências das colônias espanholas. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tá, então, no próximo vídeo a gente passa para o contexto interno.